Granuloma piogênico. O que é essa doença? Quais são os seus sintomas? Ela pode realmente causar câncer ou é um tipo de câncer? Quem são as pessoas com maior risco de desenvolver o granuloma piogênico? Quais são as etapas para tratá-lo? E quais são as instruções e dicas mais importantes que devem ser dadas a qualquer pessoa diagnosticada com essa condição? Além disso, quais outras doenças ou condições podem levar ao aparecimento do granuloma piogênico? Tudo isso, e muito mais, no vídeo de hoje. Fica comigo! A paz esteja com você! Eu sou Hussein Lutfi, e você está assistindo ao canal Octopus Pharmacists Fisfarfaf. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Derma de A a Z. Vamos começar com o resumo do vídeo de hoje. Item: se você está interessado em um tópico específico, pode pular diretamente para ele usando os marcadores de tempo. Item: mais se quiser entender tudo sobre o granuloma piogênico, fique comigo do início ao fim. Primeiro, vamos fazer uma visão geral rápida. Como sempre, vamos organizar as ideias e aprender os fatos essenciais sobre essa condição. Nos livros de medicina, o granuloma piogênico é chamado de proliferação benigna adquirida de vasos capilares. Vamos destrinchar esse termo juntos. 1. Adquirida. Isso significa que não é algo com que você nasce, a condição se desenvolve mais tarde. Geralmente, aparece devido a gatilhos externos, como item ferimentos, item cortes, item arranhões, item coceira ou fricção constante. A maioria das pessoas nem percebe a causa original, pode ter sido apenas uma pequena lesão ou irritação. 2. Benigna. Este é um ponto fundamental. Se o seu médico disser que é benigno, isso significa que não é câncer, é não maligno e não se espalha como o câncer. Então, não se preocupe se receber esse diagnóstico. 3. Proliferação de vasos capilares. Isso quer dizer que há um crescimento anormal de vasinhos sanguíneos sob a pele. Mas por que isso acontece? Geralmente, é provocado por um trauma ou lesão. Essa lesão libera certas proteínas no corpo, especialmente uma chamada VEG, fator de crescimento endotelial vascular. Essa proteína estimula o crescimento de novos vasos sanguíneos. Ao mesmo tempo, são liberadas citocinas, mensageiros do sistema imunológico, que também promovem a formação de mais vasos. Esse mesmo mecanismo também ocorre durante a gravidez. Mas nesse caso, o que estimula o crescimento é principalmente a mudança hormonal, especialmente os altos níveis de estrogênio, e não o trauma externo. Onde o granuloma piogênico pode aparecer? Ele pode surgir em qualquer parte do corpo. Item nas mãos ou pernas. Item ao redor dos olhos. Item dentro da boca. Item nos dedos das mãos ou dos pés. Qualquer área com pele ou mucosa pode ser afetada. Quem tem mais risco? O grupo mais comumente afetado são as mulheres grávidas, devido às grandes mudanças hormonais nesse período. Mas qualquer pessoa pode desenvolver, especialmente em áreas com irritação repetitiva ou trauma. Exemplo: usar uma escova de dentes muito dura pode irritar a gengiva ou a parte interna da bochecha. Essa irritação pode ativar o VEG e as citocinas, levando à formação do granuloma piogênico na boca. Como ele se parece, a olho nu e no microscópio? Visualmente, o granuloma aparece como um caroço pequeno, vermelho e carnudo. Item geralmente mede entre 5 e 10 milímetros de diâmetro. Item cresce rapidamente, muitas vezes em dias ou semanas. Item a princípio, sua superfície é lisa. Mas com o tempo, devido ao atrito ou toque constante, a superfície pode se ulcerar ou irritar facilmente. Por quê? Porque os vasos sanguíneos internos são muito frágeis, mesmo um toque leve pode causar sangramento. Quantos podem aparecer? Não há um número exato.
Item algumas pessoas têm apenas um. Item outras podem desenvolver vários. Isso depende de cada caso. Como ele é visto no microscópio? Os médicos observam um padrão bastante claro. Item uma massa vermelha ou rosada. Item cercada por linhas ou áreas esbranquiçada. A maioria dos dermatologistas consegue diagnosticar apenas olhando, com base na aparência e sintomas. Às vezes, usam um dermatoscópio, uma ferramenta especial para examinar a pele de perto. Em casos muito raros, se houver dúvida, o médico pode fazer uma biópsia, amostra de tecido, para confirmar. Mas na maioria das vezes, isso não é necessário. Segundo tópico do episódio de hoje: quais são as condições mais comuns que se parecem ou são confundidas com o granuloma piogênico? Vamos analisar de perto as duas condições mais comuns que podem ser semelhantes ao granuloma piogênico e como diferenciá-las. 1. Hemangioma. Essa condição é frequentemente chamada de emaranhado de vasos sanguíneos, ou, às vezes, descrita como minhocas vermelhas. Assim como o granuloma piogênico, o hemangioma também resulta do crescimento de vasos sanguíneos, mas existe uma diferença-chave. Vamos entender melhor. O hemangioma envolve um aglomerado de vasos sanguíneos crescendo juntos, um emaranhado de vasos. Em contraste, o granuloma piogênico, GP, é uma proliferação anormal de um único grupo de vasos, é mais como uma única lesão principal crescendo para fora. Visualmente, o que isso significa? O hemangioma geralmente tem um tamanho bem maior que o granuloma piogênico. Outra diferença importante e risco de sangramento. O granuloma piogênico pode sangrar com muita facilidade, até um pequeno toque pode causar sangramento. Já os hemangiomas não sangram com tanta facilidade. Os vasos ali são mais profundos e organizados. Por que o granuloma piogênico sangra tanto? Porque os capilares dentro dele são finos e frágeis, ficam muito próximos à superfície e se rompem com atrito mínimo. Velocidade de crescimento. O granuloma piogênico aparece de forma repentina, cresce rapidamente e se estabiliza em dias ou semanas. O hemangioma, por outro lado, cresce devagar, às vezes ao longo de meses. Diagnóstico. Se o médico tiver dúvidas, ele pode comparar as duas lesões ao microscópio. As estruturas internas são bem diferentes e fáceis de distinguir com os instrumentos corretos. 2. Carcinoma espinocelular, CSC-DSCC. Agora essa é muito séria, porque, ao contrário dos casos anteriores, o carcinoma espinocelular é um tipo de câncer de pele. Regra importante. Se o médico suspeitar, mesmo que seja 1%, de que aquilo pode ser câncer, ele imediatamente solicitará uma biópsia, amostra de tecido, e enviará para análise. Nesse caso, a histopatologia, análise do tecido, é crítica e pode até salvar vidas. Como diferenciar o CSC do granuloma piogênico? Aqui estão os principais sinais de diferenciação. 1. Bordas da lesão. No CSC, as bordas costumam ser irregulares e desiguais. No granuloma piogênico, as bordas são geralmente lisas e bem definidas. 2. A aparência da superfície. O CSC frequentemente apresenta superfície áspera, podendo desenvolver escamas ou crostas. O granuloma piogênico tem uma aparência mais lisa, úmida e vermelha, especialmente nos estágios iniciais. 3. Achados na dermatoscopia. Sob o dermatoscópio, o CSC pode mostrar um centro amarelado, causado por queratina, o cercado por um anel branco, uma halo rosa claro ao redor. Esse padrão é bem diferente da aparência uniformemente vermelha de um granuloma piogênico na dermatoscopia. Pergunta muito importante: o granuloma piogênico pode virar câncer? A resposta curta é: não, o granuloma piogênico não se transforma em câncer. Mas atenção! Em casos raros, pode haver um tumor de pele oculto sob o granuloma piogênico.
O que pode acontecer? Item: a lesão parece um granuloma piogênico. Item: mesmo com dermatoscópio, mostra sinais típicos de GP. Item: mais por baixo, existe um pequeno tumor não detectado, como um carcinoma espinocelular. Por isso, alguns casos são diagnosticados de forma errada, e o câncer só é descoberto mais tarde. Qual é a solução? Sempre que surgir um granuloma piogênico, especialmente se for novo, estiver crescendo rápido ou parecer fora do comum, o paciente deve procurar um dermatologista. O médico pode: item: avaliar clinicamente. Item: usar dermatoscópio. Item: e, se necessário, realizar uma biópsia para confirmar o diagnóstico. Dica final: apesar de o granuloma piogênico ser geralmente inofensivo e fácil de tratar, é fundamental confirmar o diagnóstico e descartar qualquer tumor oculto. Esse passo pode fazer toda a diferença. Terceiro e penúltimo tópico do episódio de hoje: quais são as instruções e dicas mais importantes que o dermatologista deve dar ao paciente com granuloma piogênico, GP? Se você está lidando atualmente com um caso de granuloma piogênico ou já teve um no passado, existem diversas instruções essenciais que você precisa seguir para evitar que ele volte ou piore. Vamos analisar uma por uma. 1. Causas hormonais, especialmente em mulheres. Como mencionamos anteriormente, desequilíbrios hormonais, especialmente em mulheres, podem desencadear a formação de granulomas piogênicos. O que é importante saber? Item: se uma mulher está fazendo uso de tratamentos hormonais, como anticoncepcionais orais ou reposição hormonal, e desenvolve GP. Item: é muito importante suspender o tratamento hormonal atual, sob orientação médica, e considerar alternativas mais seguras. Por exemplo, em vez de comprimidos, o médico pode sugerir: item: métodos não hormonais, como preservativos. Item: ou opções hormonais com menor impacto sistêmico, como de hormonal ou injeções, dependendo do caso. Objetivo: tratar a causa raiz, e não apenas o efeito. 2. Granuloma piogênico oral, ligado a hábitos de higiene bucal. Se o GP aparece dentro da boca, isso geralmente está ligado à irritação ou trauma causado por hábitos orais inadequados. Evite. Item: escovas de dente muito duras ou ásperas. Item: escovar com força excessiva. Item: cremes dentais com abrasivos fortes ou sabor de menta muito intenso. Prefira. Item: escova de dente macia ou extra macia. Item: creme dental em gel, com fórmula suave. Item: pastas com pouca fragrância e baixa abrasividade. Item: caso use fio dental, prefira o tipo encerado, é mais delicado com as gengivas e causa menos atrito. Por que isso importa? Atritos constantes na mucosa oral ativam o sistema imunológico, liberando citocinas que estimulam o crescimento anormal de vasos sanguíneos, levando ao GP. 3. Próteses dentárias, fixas ou removíveis. Se o paciente usa próteses dentárias, sejam fixas ou móveis, essas também podem causar irritação. Cuidados recomendados. Item: o dentista deve avaliar a prótese para identificar áreas de atrito ou pressão nas gengivas. Item: se necessário, a prótese pode ser o ajustada ou remodelada, ou forrada com materiais mais suaves, como cera ou resina flexível, ou até substituída, em casos mais graves. Objetivo: evitar irritação crônica, que pode causar ou agravar o GP. 4. Atrito repetitivo na pele, um gatilho comum. Outro fator importante para o surgimento do GP é o atrito constante na pele, comum em situações do dia a dia. Exemplos: item: uso de acessórios apertados, óculos, tiaras, chapéus. Item: pressão contínua de hastes de óculos ou brincos. Item: fricção em regiões como lábios, sobrancelhas ou mandíbula. Essas situações causam microtraumas, ativando o sistema imunológico e levando ao crescimento dos vasos e ao desenvolvimento do GP. O ideal: identificar e eliminar a fonte do atrito repetitivo. 5. Nunca tente remover em casa. Agora,
Uma das orientações mais importantes e sérias. Jamais tente remover o granuloma piogênico em casa. Mitos perigosos e muito comuns incluem: item a vou furar com uma agulha. Item a vou amarrar um fio e esperar cair. Item a vou queimar com uma lâmina quente. Essas práticas podem causar: item infecções graves. Item sangramentos intensos. Item cicatrizes. Item e até piorar muito o quadro. Lembre-se. O GP pode parecer simples, mas somente um dermatologista pode confirmar o diagnóstico com segurança e indicar o tratamento adequado. Conselho final. Embora o granuloma piogênico não seja cancerígeno e geralmente seja fácil de tratar, ele deve ser levado a sério. Sempre. Item identifique e elimine a causa principal, seja hormonal, física ou odontológica. Item evite tratamentos caseiros. Item e consulte seu dermatologista para diagnóstico preciso e cuidado seguro. Quarto e último tópico: quais são as etapas de tratamento do granuloma piogênico, GP? Então o médico já fez o diagnóstico, é mesmo um granuloma piogênico. E agora? Como tratamos essa condição? Existem 3 linhas principais de tratamento, que vamos explicar em ordem, da mais conservadora até a mais intervencionista. Etapa 1: tratamentos tópicos, opções não invasivas. A primeira e mais recomendada abordagem, especialmente em casos leves, é o uso de medicações tópicas. Aqui, temos 2 medicamentos que os dermatologistas utilizam com frequência. 1. Aldara marca registrada, Imiquimod 5%. Item esse creme faz parte da classe dos imunomoduladores. Item o que isso significa? Ele ajuda a regular a atividade do sistema imunológico, que é justamente a causa do GP. Item lembra que falamos sobre as citocinas, aquelas mensageiras do sistema imune que estimulam o crescimento anormal dos vasos sanguíneos? O Imiquimod bloqueia esses sinais e resolve o problema na origem. Como usar o Aldara? Item aplicar uma vez ao dia, 3 a 4 vezes por semana, geralmente por um mês, ou conforme orientação médica. Item deixar na pele de 6 a 10 horas, depois lavar. Item usar apenas uma pequena quantidade. Item o que sobra no sachê deve ser descartado, não é reutilizável. Item pode ser usado em crianças acima de 6 meses de idade. Ponto negativo: é um medicamento caro e pode causar irritação na pele em alguns casos, mas é geralmente eficaz e seguro. 2. Timolol gel, 0,5%. Item originalmente usado como colírio para glaucoma, controle da pressão ocular. Item mais na pele, ele age contraindo os vasos sanguíneos, o que reduz o fluxo de sangue no GP. Item com isso, o granuloma literalmente vai assecando e desaparecendo. Como usar o timolol? Item aplicar uma vez ao dia por cerca de um mês ou até notar melhora. Item método indolor, seguro, e muito usado em crianças pequenas ou em lesões perto do olho. Etapa 2: injeção de corticoide intralesional. Se os tratamentos tópicos não funcionarem, o próximo passo é a injeção de corticoide diretamente na lesão. Corticoide mais utilizado: triancinolona acetonida, Kenalog marca registrada. Por que corticoide? Porque o GP é causado, em parte, por uma reação imunológica exagerada e os corticoides são o padrão ouro para suprimir esse tipo de inflamação. Como é feito? Item usa-se entre 2,5 a 10 mg de triancinolona, diluída em soro fisiológico ou lidocaína. Item a aplicação é feita com seringa de insulina, 10 unidades, diretamente na lesão. Item geralmente é aplicada a cada 2 semanas, até a lesão reduzir e desaparecer. Resultados costumam ser rápidos e visíveis. Etapa 3: remoção cirúrgica ou física. Se a lesão for grande, persistente ou não responder aos tratamentos médicos, é hora de considerar a remoção direta. Existem 3 opções principais. 1. Excisão cirúrgica. Item pequeno procedimento com anestesia local. Item a lesão é removida completamente com bisturi e pode ser encaminhada para a biópsia. Item procedimento rápido e definitivo.
2. Crioterapia, congelamento. Item aplica-se nitrogênio líquido diretamente na lesão. Item método rápido, não invasivo. Item pode ser necessário mais de uma sessão. 3. Terapia com laser. Item geralmente a opção mais rápida e precisa. Item usa energia luminosa para destruir a lesão. Item resulta em mínima cicatriz e recuperação rápida. Atenção importante: esses métodos tratam a lesão, mas não a causa. Mesmo que a lesão seja retirada com sucesso, se a causa principal, como atrito, trauma ou desequilíbrio hormonal, não for resolvida, novos GPS podem surgir em outras áreas do corpo. Por isso, nunca se esqueça: tratar a causa é tão importante quanto tratar a lesão. E com isso, encerramos o nosso guia completo sobre o granuloma piogênico, do A ao Z. Espero que este episódio tenha sido claro, informativo e útil. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Você pode apoiar nosso trabalho via Patreon, PayPal ou YouTube Membership, links na descrição. Este foi o Octopus Pharmacists Fisfarfaf, e a gente se vê no próximo episódio com mais um caso novo de dermatologia. Boa noite e boa saúde. Hussein Lotfi.